Seja muito bem-vindo ao canal Financeiro Total, um canal que tem a função de ajudar o pequeno empresário a dobrar seus lucros em até 6 meses. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para 2021. Qual é o objetivo que o pequeno empresário deve ter neste ano? Um ano em que teremos muitas transformações ainda por causa da pandemia e como você deve se posicionar nele. Meu nome é Cláudio Brits, sou administrador e consultor e vou lhe ajudar nessa jornada de transformar a sua empresa em um negócio lucrativo em menos de 6 meses. Como eu falei, hoje temos um ponto importante. Qual é o principal objetivo seu para esse ano 2021? Por incrível que pareça, essa pergunta, por mais simples que possa dar a impressão de ser, ela tem uma função muito importante de conscientização. E você, pequeno empreendedor, tem que ter essa conscientização. Qual é o seu principal papel nesse ano, o seu principal objetivo? É perpetuar o seu negócio. Mas, para você entender o que é perpetuar seu negócio, você precisa mudar sua configuração mental e, principalmente, se tornar adaptável para esse novo mundo. E para essa mudança, essa transformação mental ocorrer, você tem que defender a sua confiança, a autoconfiança sua. E como é que você faz isso? O primeiro passo é você se desligar da comparação do seu estado atual para o seu concorrente ou para outras empresas de outros ramos. Porque você só está vendo o palco dela, enquanto você se olha no seu bastidor, onde está tudo desorganizado, onde está naquela luta diária. E o que ela coloca no Instagram, o que ela coloca no Facebook, daquela propaganda que ela faz, não é muitas vezes condizente com a realidade que ela está vivendo. Porém, nós, como seres humanos, sempre buscamos comparar o nosso pior com o melhor dos outros. Não fazemos o inverso. Não comparamos o nosso melhor com o pior dos outros. Apenas fazemos essa reversão de valores. Então imagine que, vou pegar um conceito amplo, mas que você vai ter a facilidade de entender. Eu sou classe média, A, B, C, D, não importa, mas eu sou classe média. Em vez de, muitas vezes, em um momento de crise, eu entender que eu tenho um emprego, que eu tenho um negócio, que eu sou bem remunerado e mantenho aquela minha qualidade, eu fico olhando para o meu vizinho, que tem uma BMW, uma Audi, mora numa mansão, só vive viajando, e eu me comparo com ele e começo a me frustrar. E nessa frustração, eu começo a me culpar e acabo muitas vezes perdendo tudo aquilo que eu tenho. Em vez disso, eu poderia muito bem olhar para 90% da população brasileira que está abaixo da minha linha financeira e ver como eu sou felizardo. Isso não quer dizer que eu paro por aí, mas eu posso almejar crescer mais, mas crescer da forma confiante, e não da forma invejosa, não da forma desconcertante, que é eu comparar meus bastidores com o palco daquela outra pessoa que está em melhor condição hoje do que eu. Porém, eu não sei se é real, porque ele só coloca na estampa, na manchete, no Instagram. Isso eu não sei se é real. Então, você tem a função deste ano de pandemia de criar sua autoconfiança, perseverar. Você vai ter que ter persistência. Você vai ter que ter confiança em você mesmo, nos seus atos. É claro que para isso você precisa se planejar, para isso você precisa investir um pouco em gestão financeira, aprender sobre finanças. Não precisa se tornar um expert, mas você precisa ter os conhecimentos necessários para tocar seu negócio. Conhecimento sobre marketing, conhecimento sobre gestão administrativa, uma visão geral, mas o mais importante, finanças, porque ele é o coração do seu negócio. Tudo que você vai fazer dentro da sua empresa, do seu pequeno negócio, precisa do financeiro bem arrumado. Você precisa saber quanto tem de lucro, quanto é que você gasta, quantos são os seus custos, quanto você pode ter de salário, de prolabore, qual é os impostos que você paga hoje, se tem uma maneira mais fácil de você reduzir isso legalmente, entre outras formas. Mas, voltando, o primeiro passo é a autoconfiança. Você tem que retomar ela. Não olhando, se comparando
com o seu concorrente ou com outras pessoas que você não conhece a realidade. Tente comparar o seu melhor com o pior dos outros, e não o seu pior com o melhor dos outros. Esse é o primeiro fato. O segundo, como eu disse, é estudar. Você vai ter que mudar essa configuração mental. Não adianta mais vender só. Você tem que ter o conhecimento de finanças. Você tem que ter alguns indicadores, por mais simples que estejam, mas que estejam lhe dando informações relevantes para uma tomada de decisão. Se você vai investir naquilo, se você não vai investir naquilo, se você deve antecipar, se você não deve antecipar aquela receita, quanto você pode fazer uma promoção de desconto, quanto você pode investir em publicidade. Tudo isso são conceitos literalmente vinculados ao financeiro. Não é o achismo, não é porque meu concorrente fez o que eu vou fazer, não é porque alguém falou para mim. Tem que ser provado. 1 mais 1 igual a 2, não tem outra fórmula. E para isso você precisa se esforçar e aprender sobre finanças. E esse é um dos motivos da criação desse canal. Ajudar a você a ter um conhecimento do financeiro total do seu negócio. E para isso você precisa mudar essa chave. Você vai precisar estudar, você vai precisar ir fazer pequenas imersões para se manter atualizado. E não para só por aí o aprendizado. Você também vai ter que ter as outras informações vinculadas. A administração geral, controles, arquivo, vendas, publicidade, e-mail marketing, site, visão geral. Você não pode deixar outras pessoas tomarem conta disso sem que você saiba um básico para você dialogar com elas, senão você poderá ser enrolado. Elas vão fazer do jeito dela, que muitas vezes você não concorda, e o pior, você vai ter que gastar mais dinheiro para corrigir alguns erros que elas possam produzir. Então você tem não se comparar o seu pior com o melhor dos outros, e vice-versa, tem que comparar o seu melhor com o pior dos outros, estudar sobre finanças, isso você tem que ter um conhecimento bom sobre o seu negócio, estudar sobre gestão e, por fim, ter metas, objetivos claros e realistas e objetivos também desafiadores. E aí, a partir desses 4 pontos, você vai conseguir ter noção se você está crescendo ou não neste ano de 2021, que vai ser um ano complementar a 2020 em termos de ainda dúvidas sobre como os mercados vão reagir, como a pandemia vai se agravar ou não, mesmo com as vacinas, mas é necessário você ter esses objetivos. Você tem que ter um objetivo claro, qual é a minha margem, quanto eu quero ganhar esse ano, quanto eu pretendo vender, quanto eu quero ter de lucro para mim, quanto eu quero ter de salário para mim, Prolabore, e como é que eu vou atingir isso. Então, esses 4 itens, não se comparar, ter conhecimentos financeiros, ter conhecimentos de gestão e principalmente ter metas e objetivos claros, vai fazer com que você tenha um norte nesse ano para perpetuar o seu negócio. A sua função nesse ano é isso, deixar seu negócio sobreviver. E para isso, você precisa mudar sua configuração mental. Você precisa se esforçar nesse início de ano para fazer essa mudança. E aí que nós estamos aqui para lhe ajudar com o financeiro total. Ok? Começa a mudar, começa a fazer essa análise e ver o que é que falta. E vamos buscar juntos esse aprendizado para que você possa realmente dobrar seus lucros em 6 meses.